sociedade de forma geral. Hoje nós estamos aqui começando mais um Pod Pro, um podcast da CP, Sindicato Campo Protense dos Profissionais de Educação Pública, que visa abordar aí temas importantes, principalmente para a valorização da nossa educação pública. Hoje nós estamos aqui recebendo, por enquanto, duas personalidades aí, duas pessoas da mais alta importância para esse sindicato. Estamos esperando mais uma terceira aqui, que está presa no trânsito, não é? Eu estou aqui com o cabelo aqui, ó, a Seide aqui, vocês não estão vendo, pessoal, mas ali tem um monte de gente ali, ó, sabe? Seide, nossa jornalista, o Gabriel, o nosso aqui faz tudo na questão das mídias e tal, Flávio, que é o nosso secretário de comunicação, que tem essas ideias brilhantes, entendeu? De colocar a gente em cima da hora aqui, muito problema, né, fazer. Professora Luciane Fortes está ali hoje visitando aqui, porque, né, está meio adoentada. Para com essa cara que ele volta, louco, calma lá. E a professora Cioleide, que está se recuperando de uma inflamação na garganta. E não poderíamos deixar de registrar, então, o mágico aqui que faz a coisa rodar, que é o nosso amigo americano. Eu não sei o nome do americano até hoje, não sei que é americano. Warley. Parece até o Wally, né? Quem escondeu o Wally? Então vamos lá, gente. Vocês que estão nos assistindo, nos acompanhando, divulguem o link aqui para participação. Nós estamos acompanhando aqui com a equipe aqui, perguntas, intervenções, com esse tema, que é um tema caro, é um tema importante para a nossa educação pública, a educação infantil. Nós estamos recebendo hoje aqui essa menina, né, que sempre com essa cara de menina, professora Rosileide Lima da Silva, que é professora efetiva do município de Campo Grande e do município de Cidrolândia. Ou seja, ela trabalha, vai toda tarde para Cidrolândia também dar aula. Seja muito bem-vinda. Estamos também recebendo a professora Ayla Bia Ramires Farias, que também é uma amiga, um grande orgulho de participação conosco aqui, representante sindical também, assim como a Rosileide. E a Rosileide faz parte do nosso coletivo de educação infantil. A Ayla também ajuda muito, não é? Faz parte desse coletivo também. A Ayla também é professora efetiva da nossa rede municipal, especialista em gestão, supervisão e coordenação pedagógica, igual a mim, então nós estamos juntos aí. Uma apresentação, então, o que você espera aí dessa noite da educação infantil, senhora professora Rosileide? Bom, boa noite a todos e todas. Esse tema da educação infantil é um tema amplo, né? Nessa noite nós vamos trazer aqui, professor Gilvan, o nosso presidente, as conquistas do nosso sindicato, vias estratégias, né, com a nossa base, com o coletivo da educação infantil. Como que é esse coletivo, como que é essa formação. Como o pessoal participa. Como que o pessoal participa, porque às vezes acha que o coletivo só é a professora Rosileide ou a professora Daniele Araújo. Não, o coletivo está aqui também a professora Ayla, é composto, né, e nosso coletivo cresceu, né, professora Ayla, de um ano para cá, ele veio ampliando, né, tem uma história esse coletivo da educação infantil, não começou esse ano, tem uma história, né. Boa noite, né, salve pessoal da EMEI Maria de Virgens, né, que a minha diretora já pediu, né, pessoal, ó, Buriti, ó, tamo aí. Então, começou aos pouquinhos, né? A parte da educação infantil, ainda eu lembro até hoje, quando eu falei com o Gilvano a respeito do sindicato. Como que eu posso ser um representante sindical representando a educação infantil? Então, os primeiros passos, assim, nós da educação infantil, foi crescendo aos poucos, né? Porque no começo era engatinhando, não tínhamos voz. E a voz surgiu agora, né? Então é um momento de extrema felicidade, de crescimento, né? E é o que eu tenho para falar a respeito. Estou muito feliz. Nessa abertura, dizer que essa voz, eu lembro até hoje que um ano atrás nós fizemos o primeiro encontro dos representantes sindicais, nós separamos a educação infantil. Éramos 10, né, Ayla? Era de 10 pessoas apenas, né? Caminhando, o pessoal falava, educação infantil, não tínhamos voz. Eu acredito que agora essa voz, o pessoal, os professores de educação infantil estão sendo valorizados, né? Então é de extrema importância isso. Muito bem. Para quem está chegando agora e está nos acompanhando nas redes sociais,
divulgue, chame os amigos para participar, para fazer perguntas, críticas, sugestões, saudar as nossas colegas que estão aqui. E a educação infantil, Rosileide e Ayla, a gente vê assim, nós vamos falar sobre alguns pontos que avançamos. Também vamos falar sobre vários que nós temos para avançar. E eu acompanho o sindicato há alguns anos e eu sempre acreditei numa situação. Se nós não nos organizarmos, né, e enfrentarmos juntos os problemas, a gente não é ouvido nem nas pautas sindicais. Então, precisa realmente, sabe, de começar, como a educação infantil fez, já há alguns anos tem feito, o ano passado acho que foi um grande salto na questão da organização. A partir do momento que você organiza, você não fica lá na escola gritando, olha, sabe, eu não aguento mais, olha, isso aqui está errado, tal. Você não fica apenas lá, você começa a organizar a situação. A professora Daniela Araújo está chegando, está presa no trânsito, certo? Eu não sei se por um guarda, ou se por um fã, né? Mas está chegando aqui. Está chegando mesmo. E a professora Daniela, ela colocava o seguinte, eu lembro quando ela chegou aqui, de outras pessoas que chegaram aqui, a primeira EMEI que eu enfrentei esse problema, Ayla, Rose, foi a EMEI ali ao lado do Licurgo, ali na Copa Sul. Nós fomos fazer uma visita alguns anos atrás, e a reclamação das professoras era que não tinha cadeira para sentar, Sim. não tinha mesa para sentar. Sim. E à época eu falei para os professores, olha, vocês têm que se organizar para poder pautar isso também no sindicato. E há uns 2 anos atrás chegou aqui a professora Daniela Araújo, mais uns 3 anos atrás, chegou aqui também com essa pauta, não tem cadeira, é um absurdo, né? Não ter uma cadeira para sentar, uma mesa, você é professora. E aí a diferença foi que nesse grupo, liderado também pela professora Daniela Araújo, começamos aí a discutir e organizar e ver que o problema de um é o problema de vários, de muitos, quase todos, se não todos. E aí a gente começa a ter uma organização um pouco maior. É importante também dizer que nós trouxemos a educação infantil há muito pouco tempo para a educação aqui em Campo Grande. Sim. A educação infantil veio em 2015 para a educação. E isso, por si só, já era um avanço para aquela época. Até hoje nós temos aí políticos, deputados, vereadores, prefeitos, governadores, por esse Brasil afora, que ainda chamam a educação infantil de creche. Ou seja, só o cuidar, né? Um cuidar. Mas não é, então, vocês hoje aqui dando essa amostra aí para nós, como que pode se organizando, e a ACP está aberta para isso. De antemão, nós queremos agradecer aqui o coletivo da educação infantil. Hoje ele está assim, de uma grande importância, em todos os eventos que a gente chega, é citado também o coletivo da educação infantil. Esperamos aí que os professores e professoras fortaleçam cada vez mais, porque somos todos professores. Professora Rosileide, a senhora, o que mudou no se sentir professora no direito, na luta, nas pautas, o sentimento, esse sentimento de quem está nos ouvindo lá na escola agora, desesperançosa, muitas vezes por não ver horizonte. Participar do coletivo mudou o que na sua perspectiva de melhora? Olha, Joana, minha perspectiva de melhoria foi assim, olha, eu vi que tinha uma luz no fim do túnel, né? Eu vi assim que a educação infantil criou a voz e criou assim que nós temos aqui viabilidade via o sindicato, nós temos o jurídico que está nos apoiando, o presidente está nos apoiando. E assim, criando estratégia, né, para estar ali solucionando as demandas e a dor dos trabalhadores ali da educação infantil nas EMEIs, porque a gente vê assim, superlotação, que isso incomoda nós, né, vem incomodando muito. Incomoda prejuízo para a educação. Prejuízo para a educação, né? Então, assim, isso tanto que me incomoda que eu vou até em loco para ver eu vou até em loco visitar essa instituição, né? E para mim eu vejo o sindicato como uma via de, uma via de organização mesmo, que nós podemos criar força e criando ali estratégia para chegar a uma solução. E nós estamos chegando. E junto com esse coletivo, nós estamos chegando ali, alcançando outros e outros professores que estavam
sem esperança conosco, estava sem esperança, não, isso não estava, outras pessoas entrando em contato conosco no coletivo da educação infantil. Olha, o trabalho de vocês, eu não estava acreditando no trabalho de vocês, estou vendo que está acontecendo isso. Então, assim, nós temos esperança e estamos fazendo acontecer, né? Não fazemos milagres, né, de um dia para o outro, mas estamos criando estratégias e estamos aí guiando aí algumas estratégias. Estamos umas em mente já, né? A Daniela Araújo, minha dupla apocalíptica, que chegou, minha amiga. Muito bem, seja bem-vinda. Daqui a pouco a senhora vai se apresentar aí. Chegou atrasada, vai esperar um pouquinho agora, professora. Ela estava presa no trânsito, pessoal, então eu não sei ainda o motivo, né? Mas chegou. Professora, quem está nos acompanhando, o tema hoje é educação infantil e assim, apesar da gente ver o sorriso no rosto das professoras aqui que estão participando conosco, mas a gente sabe a dificuldade que é a sala de aula na educação infantil. E essa dificuldade, ela também é muito representada na atenção da classe política à educação infantil. Você tem as menores salas de aula na educação infantil. Você tem a maior falta de assessoramento, seja no monitor, seja na assistente, seja, enfim, em vários pontos na educação infantil. Você tem uma falta de professores, que existem níveis que aí nós ainda não conseguimos cumprir com o professor 100% da aula na educação infantil, em período integral, apesar da educação infantil ser uma escola de tempo integral. Aí lá, falar para nós, para quem está nos acompanhando, quais são hoje os principais problemas que você acredita que nós enfrentamos na educação infantil no dia a dia? Só 3, vamos assim por acredito que importância. Pontos importantes, né? A superlotação de salas, né? Como passando de 25 crianças, dependendo imagina, no grupo do berçário, 25 bebês. É complicado, né? Falta de funcionário, no caso, crianças especiais sem AEI. Então, assim, são 3 pontos, assim, que eu acredito que são importantes, né? A serem discutidos, tem muito mais, né? Mas, assim, 3 pontos, assim, que sentimos falta. Lotação, funcionários e educação especial. Muito bem, você vê aí, ó, e ela falou só 3, né? Tem muito mais. Se a gente for olhar aí, porque a educação pública, gente, se não tiver debate, organização e luta, não avança, não tem jeito. O poder público, por muitas vezes, isso é no Brasil inteiro, e acredito que em outros países aqui, principalmente da América Latina, também ainda vem a educação como despesa. Professora Daniela Araújo, por favor, aqui estamos aguardando a senhora aqui, já falando da sua vida inteira, né? Mas faltando agora aqui a senhora se apresentar de forma assim, a sua participação não só no programa, mas como uma das lideranças aí que acredita na educação infantil. Bom, primeiramente, boa noite a todos e a todas que estão nos assistindo, em especial aos professores das EMEIs, aos assistentes educacionais e toda a equipe escolar que rege esse trabalho maravilhoso, porque é lá que a mágica acontece, né, professor Giovanni? Desde já pedir desculpas pelo atraso, né? Nós somos professoras, o senhor sabe muito bem como que funciona, né? Mas, enfim, é uma satisfação estar participando desse momento, porque acredito que é uma pauta que tem que estar em discussão. Na verdade, é uma pauta que não se esgota, é uma pauta que, além de ser importante, a gente fala de padrões de qualidade. Esses padrões de qualidade têm que estar associados desde a primeira etapa, e não lá no final. Eu sempre falo que uma casa não se começa pelo telhado, e sim pela base, pelo alicerce. Então, se a gente não trabalhar em um alicerce bom, um alicerce que de fato sustente todo o telhado, a casa realmente cai. E falando em padrões de qualidade, a Ayla citou muito bem, nós estamos discutindo isso, ocupando os espaços de discussões, que são muitos, e trazendo essa visibilidade para a educação infantil. Eu me sinto agraciada de participar desse momento com as 2 pessoas que são muito guerreiras, aliás 3, que abraçaram a luta em prol dessa coletividade, em especial da educação infantil, como uma etapa que tem que ser valorizada, e visibilizada também, porque até então nós tínhamos apenas discussões e não conseguimos tirar do papel. Hoje nós estamos aí conseguindo tirar essas ideias do papel, ganhar vida. Queria falar aqui que temos aqui a professora Maria Bueno, que estava aqui agora na CP, também uma guerreira
da educação infantil, professora Jude, professora Marlise. Aí é importante, dona Rosileide, professora Rosileide, um ponto importante desse ano: secretários e secretárias na educação infantil. Uma conquista? Nossa, quando foi para ser secretário, foi uma demanda que nós levamos no início do ano, eu lembro até hoje a data, o dia 3 de janeiro de 2023, nós fomos para uma reunião e tocamos nesse assunto, né, porque o nosso secretário era assistente de sala, secretário de educação infantil, e essa visibilidade foi assim, né, secretário escolar nas EMEIs deu outra visibilidade, nós estamos criando realmente identidade, e essa organização se deve também ao nosso trabalho, Gilvan. Claro, com certeza. Então, com certeza, nós ali cobrando o poder público, cobrando direto, mandando, fazendo reunião, organização. Então, assim, foi um feito, foi muito bom. Esses secretários que chegaram, todas as EMEIs que estou passando, visitando, todos têm secretário escolar ali, tá, né? Então, secretário escolar, o seu foi o caso que a pessoa não conseguiu ficar, né? Isso, a nossa ficar. Mas, assim, todas as EMEIs que eu estou passando, visitando, tem secretário escolar. Imagina, quanto tempo, de 2015 a 2023, sem secretário escolar nas EMEIs? Apenas um assistente de sala que era secretário. Então, um avanço importante. Muito importante. Estou aqui nesse ponto, até mandar um abraço para o secretário municipal de educação, professor Lucas Bittencourt, que tem realmente, assim, ouvido bastante. E realizado algumas políticas que estão impactando lá na sala de aula. O secretariado era um ponto fundamental para a gente avançar na democratização da nossa rede aí de educação infantil em Campo Grande. Professora Ayla, eleição para diretores de educação infantil, você acreditava? Olha, foi uma conquista, né? Uma coisa assim que a gente não imaginava, chegar tão rápido, né, na educação infantil. E as eleições, assim, lá na nossa EMEI vai ser provavelmente a chapa única. A diretora, ela está sendo maravilhosa, assim, em relação a dividir com a gente os conhecimentos, tudo, né? Mas, assim, é uma conquista que estamos, assim, nossa, não dá para acreditar, né? Como que as coisas estão sendo tão rápidas nesse decorrer do ano, né? Cada novidade que está aparecendo, né? No nosso, assim, tá bem tranquilo, tá indo, tá se encaminhando, sabe? Ayla, você tocou num ponto importante, que é colocar o seguinte: olha, lá na nossa EMEI, lá na nossa unidade, provavelmente não terá concorrência, e a eleição está movimentando a escola, inclusive no sentido da esperança, da melhorar a relação, o aprendizado, a troca. Esse ponto é importante para nós, para você que está nos acompanhando, porque a eleição, a luta, a pauta do sindicato, da categoria pela gestão democrática, não é para trocar o manto de diretor, é para fortalecer o processo de autonomia da comunidade escolar. Então, quando o gestor é eleito, ele também tem essa troca e participação maior com a comunidade. Então, eu quero mandar aqui um abraço para minha amiga Lúcia, presidente do CONDAI, o Maurílio, vice-presidente, em nome de toda a diretoria do CONDAI e todos os diretores de escolas e de EMEIs. Não há uma luta assim do bem e do mal, há uma luta para fortalecer. Então, independente de ter candidato, de não ter, de quem ganha, quem perde, sabe? Eu acho que todos têm que se pautar pelo direito de concorrer, de fazer o seu projeto concorrer, mas não é esse o foco, manter ou trocar. O foco é fortalecer uma gestão democrática. A gestão democrática. Isso aí. Professora Daniele, nós falamos aqui dos avanços sim, da educação infantil, e nós sabemos que tem muita coisa. Né? Acho que se a gente conseguiu avançar 5% é muito na educação infantil. Então falta assim, pegamos ali o pico do iceberg, tem toda aquela parte lá ainda descoberta ou encoberta, né? A senhora tem uma senhorita, né? Já casou, não? Não casou? Então já casou? Não. Nós já lançar aqui aí. Já casou, Daniele? Não me chamou pro seu casamento, Daniele? Nossos ouvintes aí pode depois entrar em contato aqui com a produção para ver se arruma isso aí. Senhorita Daniele, professora, a senhora começou hoje até a senhora brinca, mas vou fazer essa pergunta para que as pessoas saibam
que depois você pode até brincar, até rir, sorrir, ter boas lembranças, mas que na época era muito sofrível. A questão, por exemplo, eu lembro muito bem que uma das primeiras pautas que você encabeçou, Dani, foi a questão do mobiliário, de ter assim um direito básico, até para questão de coluna, de saúde, de bem-estar e de igualdade, uma carteira e cadeira para os nossos professores. Mas tem escola que ainda não tem, tá? Tem EMEI que ainda não tem. Eu quero Então, falar depois. o que significou isso aí para fortalecer em outras pautas? Se quer chegar mais perto aqui, pode, que aqui é tudo improvisado aqui. Desde sempre eu carrego comigo a ideia de que nenhuma dor é pequena, tampouco a do trabalhador, né? Nós sabemos do que nós passamos no nosso ambiente de trabalho. Eu acredito que a gente não tem que normalizar o que não é normal. Não é normal você não ter um mobiliário específico, não é normal você não ter uma cadeira para se sentar para assinar uma agenda. E a partir daí a gente foi tecendo outras problemáticas, né, juntando um grupo forte. E essas são essas minúcias do cotidiano, eu digo do cotidiano infantil, essas lacunas que precisam ser preenchidas, como uma cadeira, mobiliário específico, às vezes a cadeira da própria criança, a mesa, que fazem toda a diferença. E são minúcias que às vezes as pessoas riem da gente mesmo, porque falam, nossa, é tão pouco, mas que faz falta. Um parque faz falta. Hoje você vê um espaço a um terceiro educador, se a gente for levar em consideração, se você pegar as DCN, se você pegar a BNCC, você vê que o espaço tem uma importância grandiosa no desenvolvimento infantil. Então, como desconsiderar esse fato? Não tem como. O professor que é professor de educação infantil, ele sabe que ele precisa trabalhar com dignidade, ele precisa se valorizar, e nós estamos trabalhando nessa construção do ser e fazer-se docente. Porque como não discutíamos esses assuntos lá atrás, discutíamos pouco, o docente da educação infantil ele não se sentia parte do processo. Isso é muito importante a gente dizer, porque quando eu não me sinto parte do processo, eu não me queixo, eu prefiro guardar. E aí a gente chega numa questão de saúde mental. Aquilo que não é falado, que não é verbalizado, você não consegue oferecer queixas, o que acontece? Quando você não reclama do pouco, como é que você vai reclamar daquilo que está te matando, que está te, adoecendo? Exatamente. E nós temos um lema dentro do coletivo que é justamente essa, de ouvir as pessoas, de ouvir os professores da educação infantil, de ouvir a base. Essa escuta, não tem pergunta boba, não tem diálogo que não seja produtivo. Existem sim perguntas que às vezes não são respondidas, existem pessoas que não são ouvidas, justamente porque elas acham que aquilo é pequeno. E o que é pequeno? O que é pequeno para mim pode não ser pequeno para você e vice-versa. Então, todas essas minúcias, essas coisas pequenas que fazem o cotidiano infantil é importante. Desde uma cadeira, uma mesa, um espaço, um parquinho, que em muitas escolas nós ainda não temos, infelizmente. Essa preocupação da gente, de escuta, de ouvir esses educadores, vem dentro do nosso coletivo se fortalecendo a cada dia. Porque perpassa não só pela qualidade do trabalho, a gente fala padrões de qualidade, a gente fala educação de qualidade o tempo todo, mas o que perpassa essa qualidade da educação? O que deveria ter e o que não tem? Então a gente para refletir, é uma merenda de qualidade? É um espaço de qualidade? É uma sala arejada para o professor trabalhar? É a hora do dormir. Exatamente. Como que é o momento do sono? Dormir, mas o momento tomado. do sono é visto como algo mecânico, é rápido, igual o almoço. Rápido, lava a mão e vai... Não é. Não é, menino, dessa só forma quem que não pôs acontece. um guri pra dormir ainda. Exatamente. Um é difícil, imagina 20. Porque faz parte de todo o processo da educação infantil, dessa especificidade. E às vezes quando a gente bate muito nessa tecla, as pessoas falam que a gente quer segregar, mas não é isso. É que a educação infantil ela traz toda uma especificidade que as outras etapas não têm. Elas têm toda uma equipe organizada. Nós temos as assistentes que fazem um trabalho belíssimo. E que, exatamente, e que precisam também de uma constante valorização, porque elas assumem sala de aula. E não é o que nós queremos, mas a gente sabe que elas assumem. Não é verdade? Então, todo esse processo, Gilvano, da gente entender o que é importante e o que não é. Não sou eu que digo o que é importante, é a pessoa que me fala e eu escuto. Então, para o nosso coletivo é isso. Nenhuma dor do trabalhador da educação é pequena. É isso. Muito bem, para que você que está chegando aí agora, sei de estar anotando ali os 50 mil comentários que nós temos aqui. Meu Deus do céu! E para você que está aí, gente, esse debate aqui é uma das ferramentas. Não é, a gente não acredita num fato para resolver todos os nossos problemas. Não. É uma luta constante e quando você resolve um, você cria dois. Já vem mais dois junto. Então,
Nós somos PO aqui dentro. A educação como um todo, a educação pública, culturalmente, no nosso país, ela só é valorizada na época eleitoral. Isso não é um chavão e nem, sabe, querer aqui lacrar, mas infelizmente, na época das eleições não tem candidato que fala que não vai valorizar lá na escola. Com certeza. Professora Ayla, a superlotação faz o professor se sentir menos professor? Como que está esse sentimento hoje na EMEI, na Escola Municipal de Educação Infantil aqui em Campo Grande, na sua tal? O professor, a professora, 78% do nosso magistério em Campo Grande é formado por mulheres, na maioria mães de família também, com terceira jornada. O que falta hoje, a questão da superlotação, e o que falta hoje ainda pro professor de educação infantil bater a mão no peito, usar uma camiseta como essa? A Dani também tá, só eu que não tô aqui, porque não serve, viu, gente? Mandaram fazer pequena, certo? Eu engordei 200 gramas, aí não sei o que aconteceu. Mas falta alguma coisa ainda pro professor da educação infantil se sentir que sim, aquele professor, aquela professora, se empoderar de todas as pautas? Falta, né? Que nessa questão das salas de superlotação, né? As assistentes ajudam muito. Se não fossem elas, nesse período, que nem eu trabalho com o grupo 3, então às vezes vem 23 crianças, então você imagina, 23 para comer, 23 para ir dormir, e o nosso é o grupo 3, ainda são 2 professoras, né? Então, o que eu acredito? Falta um pouco de estrutura, falta de material, recursos, né? Ainda tá engatinhando. Eu compro muito material escolar, assim, para fazer atividade. Então, vamos um ponto importante aqui. A senhora compra material. Ainda compro material, porque eu gosto do diferenciado, né, para as crianças. Então, cada grupo compra. Para a gente entender aqui, que tipo de material a senhora compra? Olha, eu compro muito... Não só a senhora, os professores, vamos dizer assim. Os professores de educação infantil. Eu acredito que é material pedagógico. Então, compramos. Eu acredito que as meninas também comprem material, né? Todo mês a gente tem uma taxinha aí. Tem uma taxinha da Shopee. A Shopee. Rateia na escola? Não. Olha. Cada um compra o seu. Cada um compra o seu. Shopee é o que salva. Eu entendi Verdade, uma coisa que bebia sexta-feira à tarde. Não, o Shopee é o site. Eu acredito que isso falta ainda, né? Chegou recurso pra gente também. A nossa diretora comprou material, sim, mas sempre falta um pouquinho, então a gente sempre está comprando, né? Então ainda eu acredito que ainda é uma luta nossa ainda, né? Que aos poucos, né? Vamos ver se dá uma amenizada, já melhorou. Deu uma melhorada coisa, esse ano já, Deu né? uma melhorada, porque já teve épocas que não tinha nem papel sulfite. Então agora já deu uma melhorada muito boa. Esse ano já foi no começo do ano material didático. Vamos apresentar aqui a nossa jornalista, Seide. Dá uma Seide, cena dá aqui, um oi aqui, Seide. Pra lá, pra cá. Aqui tem 50 câmeras aqui, gente. Valeu, Seide. Então é isso, mais assim. Mas assim, já só deixar uma deixa aqui, que já foi um material no início do ano, material pedagógico, né? No início do ano, kit pedagógico, secretário de Educação formou, e agora está indo no meio do ano agora, né? Então, assim... Algumas escolas também já receberam mesas para os professores fazerem planejamentos. Isso é muito importante. Recebemos, a EMEI Vó Fina recebeu mesas, cadeiras, todas as salas de aulas, cadeiras e mesas para os professores, desde o grupo 1 ao grupo 4, ao grupo 5. Então, assim, nós estamos sendo ouvidas, né, Daniela? Desde o dia 3 de janeiro de 2023, nós estamos nessa luta e estamos ali cobrando. Então, por isso que é importante, Gilvano, que eu falo para o pessoal, os professores de educação infantil, o pessoal que não está acreditando no nosso movimento, que venha para o sindicato, acredita ouçam, né? Nos ouça, dialogue, nos fale, nos procure, nos procure no privado, procure aqui no sindicato e saiba que vocês têm aqui uma pessoa para ouvir, estão tendo voz e vez aqui dentro do sindicato. E o coletivo tá aí, O coletivo tá aí. Temos aqui certeza. a Ayla, tem a Daniela e os professores também. Professora Idalina da Silva, eu não sei se é a professora, eu tenho 2 Idalina na cabeça aqui. É o quê? Da Idalina, minha amiga, então eu tava com 2, ela ou como eu citei aqui, a escola lá da Copa Sul, né? Pensei, bom, pode ser a Idalina de lá também. A
As crianças precisam sair da educação infantil de período integral e ingressar em escolas de ensino fundamental de período integral e chegar no ensino médio período integral. E Dalina, que é uma combatente aí também da luta pela educação, um grande abraço, minha amiga, e por você, para todos os nossos administrativos, você que faz essa representação muito forte, né? E que aqui bem colocado que sem o administrativo, sem o assistente, não há educação, quiçá de qualidade, não tem como. Professor Ademir Avante pela educação de qualidade, Mariângela Larsen, ótima live e discussão. Você não imagina como é que essas meninas aqui fazem eu inventar as coisas aqui, porque elas já saíram da pauta 3 vezes. A Rosileide ia fazer uma pergunta, ela atravessou, e agora vai ter que fazer a pergunta para ela, depois para Nós já até cancelamos viagem do nosso presidente, né, Daniele? É verdade, uma vez eu ia viajar, não sei para onde. Para um evento fora, Dourados. Elas cancelaram por causa de uma reunião que teria aqui. Com a defensoria, inclusive amanhã foi prorrogada a eleição, já estou sabendo, né? Vai ser em outro dia. Então vamos para a reunião. Vamos para esse pontão. Rosileide, superlotação e vagas. Nós temos um déficit de aproximadamente 8.000 vagas, né? 8.000 crianças com o seu direito à educação sendo violado, né? E essas crianças fora da escola. E nós já temos uma superlotação. O coletivo tem feito um debate sobre essa superlotação, porque também, assim, você garantir só o acesso da criança à sala de aula, você está automaticamente cortando um outro direito que ela tem, que é o de permanência e o da qualidade na educação oferecida. O que o coletivo, o que a ACP, através do seu coletivo e de todas as suas ações, tem feito para a gente passar aqui para quem está nos acompanhando em relação a essa política de superlotação e a falta de vagas? Olá, então, nossa política, nós traçamos a estratégia seguinte, professor Gilvano, quem está nos ouvindo, né, que eu acho que o pessoal não sabe, né, Daniele? Não. Através da Daniele, aqui, ó, vamos. Nós traçamos a estratégia seguinte, fazer uma reunião, nós tivemos a primeira reunião dia 8 de agosto, foi em agosto, né, não lembro o dia, com a defensora pública Débora, a defensora pública Débora. É assim, tudo bem, temos a criança, está no seu direito, né? Tem no seu direito de ter o direito à vaga da creche. Mas aí nós colocamos para a defensora no dia da reunião que esse direito também está sendo violado quanto à qualidade. Está superlotando essas salas de aula. Adoecendo nossos professores. E ela não sabia um pouco dessa questão das superlotações, né? Desse outro lado. Nós fomos ali, enquanto sindicato, fomos nós que propomos essa reunião, nós que mandamos ofício para a defensora, fomos atrás da defensora Débora e vimos assim, falando, defensora, nós estamos pedindo assim, cada liminar que chega na escola é um professor que chora às vezes no corredor. Porque a matrícula tem que ser feita e é obrigatória, né? E a garantia dessa criança de 0 a 3 anos, nós sabemos que é direito dela. Mas ela tem que ver também do outro lado e essa qualidade? E o poder público, o que está fazendo? A solução, a estrutura. Teria que fazer o quê? Balançar ali os poderes públicos, os órgãos públicos e a questão das construções de mais creches, aberturas de mais salas de aulas. Porque essa superlotação não pode nos estar nos afetando, porque isso está o quê? Afetando a nossa saúde mental de nós professores. Exatamente. Porque esses dias, Giovano, eu tive que retornar 2 vezes numa e-mail, acabar de visitar, retornar numa e-mail, porque estava na superlotação, criança dormindo uma em cima da outra praticamente. Como? Uma sala com 38 crianças de grupo 2, 32 crianças grupo 2. É importante dizer que essa superlotação também é resultado de um processo de anos de abandono de obras paradas. Obras de política pública efetiva para valorizar. Nós ficamos também 4 anos sem construções de EMEIs, construções de escola, de términos. Ao contrário, nós temos aí umas 9 aí que não foram terminadas. Não foram terminadas, né? Só que também nós, igual a professora Daniele fala, só que também nós precisamos de algo agora,
né, a Medida longo emergencial. prazo, medidas A emergenciais. nossa teve uma ampliação e foi bem rápido. Quando o Lucas Bittencourt fez a visita, logo ele Ampliou, né? e já inaugurou. Foi uma coisa assim que estava demorando Nossa. e ele entrou, já inaugurou. Então foi interessante. Então, e aumentou. uma das vias que nós estamos conseguindo é conversa com os outros poderes, né? E uma coisa boa que nós conseguimos foi essa conversa, essa reunião, que quem foi proponente foi o sindicato aqui, a ACP, Participou né? junto lá da Secretaria Estadual A de Secretaria Educação, Estadual de Educação, o Secretário Municipal de Educação. Nós estamos buscando aí Comissão tratar de Educação da a Câmara. Comissão de Educação da Câmara, o professor Juari, estamos ali buscando as estratégicas, todos esses órgãos e esses poderes aí, E né? é justamente por a gente não aceitar, sempre foi assim, porque isso nos entristece muito, viu, professor Gilvano? Sempre foi assim. Que vai ser assim. Isso é história, que vai ser assim, não tem solução. Então nós trabalhamos com algumas vertentes, né? Porque nós sabemos que essas construções, elas demoram bastante para serem concluídas. Nós temos noção disso. Contudo, nós também temos noção que o corpo tem um limite e a mente também. Não só da criança, como do professor, Não- porque os dois estão sendo penalizados. Não pode arrebentar lá na Exatamente. saúde do professor, né? Exatamente. Professora Ellen Cristina aqui, coloca aqui na participação dela, um grande abraço, Ellen. Superlotação é um ponto crucial para que pudesse desenvolver um bom trabalho. Sem condições, não tem como realmente desenvolver aquele trabalho que você planejou, né? E que você está preparado para oferecer. Principalmente quando as salas são pequenas e não comportam 25 crianças de grupo 5, por exemplo. E a falta de material também conta muito uma melhor realização do nosso trabalho. Realmente, professora Ellen, é um ponto debatido e a gente acredita assim, que esses problemas podem parecer pequenos, né? Mas como você bem também colocou, não deixa passar o pequeno problema, gente, senão nós nunca vamos resolver o grande. E aí, aproveitando essa bola aqui, essa deixa que a professora Ellen colocou, essas pautas da educação infantil, elas são assim, existem também no ensino fundamental, né? Das séries iniciais e das séries finais. E aí nós enfrentamos o problema da superlotação toda a rede praticamente. Mas já puxando para um outro gancho, Dani, o professor da educação infantil, ele tem se engajado também, se preocupado nas questões gerais, valorização, piso, carreira, concurso público. Temos um grande avanço esse ano, que o concurso de educação, para quem tem pedagogia da educação infantil, será num outro período, né? Nós estamos amarrando isso também lá com a CEMED. O professor de educação infantil, ele se sente parte dessas outras pautas também da educação? Pergunta muito importante, pertinente para o momento, professor Gilvano, porque assim, nós estamos fazendo o resgate da autoestima desses professores, inclusive. Porque quando ficou muito tempo, e nós temos uma historicidade em Campo Grande da educação infantil, ficou há um tempo associada à SAS, né? A SAS. Exatamente. Assistência social. Isso, exatamente. Então, assim, nós temos ainda essa dificuldade do docente enxergar-se como docente, como eu disse anteriormente. E você tem que resgatar, inclusive, a autoestima desse professor. Porque não é que ele não quer, ele não se sente parte do processo. Para você ver agora, até os cursos de formação continuada e de formação inicial estão debatendo isso. Sim. Porque essa visibilidade dentro do sindicato, essas discussões aqui, propôs que outros espaços também discutissem sobre isso. Então eu vejo assim, estamos galgando para isso. É simples? Não. Quando você não é ouvido, em espaços que não se ouve falar sobre aquilo, você considera que ali é o seu lugar? Difícil. Hoje, dentro da CP, nós temos esse espaço em que se discute educação infantil. Aqui emana a educação infantil. Então, o professor, ele sabe que ele chegar aqui, ele vai encontrar a Rosileide, que pode atendê-la, pode me encontrar, pode encontrar você ou qualquer outra pessoa, porque a gente discute educação infantil aqui. Não só aqui, como nos outros setores. Nós estamos nas audiências públicas, nós estamos em outros espaços, nós estamos ocupando os fóruns, para que o professor ele se sinta ouvido. A partir do momento que eu me sinto ouvido e acolhido, é que eu começo a acreditar que realmente eu posso fazer parte daquele processo. Então, é uma construção. E eu acredito que estamos tendo muito êxito, haja vista que os números de representantes sindicais aumentaram consideravelmente. Venha a ser Principalmente representante. Já vamos fazer um convite para quem Vamos, quiser pessoal. ser representante sindical, né? Que nos Importante. procure participar do grupo também, o nosso grupo. Temos 3 grupos, né, Rosileide?
Nossa. Mas o que eu passo de informações é o Coletivo da Educação Infantil. Temos o ACP. Defensores da Infância também, que é um grupo que nós criamos lá no início, que ganhou uma notoriedade assim que a gente nem imaginava. E pessoas que estão vindo. Mas nós precisamos continuar essa luta, nós precisamos ser multiplicadores desse processo para que as pessoas realmente acreditem e tenham esperança. E esse processo de eleição nas EMEIs tem nos ajudado muito. Essa parte, esse braço da gestão democrática, sabe? Eu ia passar agora para uma pergunta à Ayla, mas agora, como nós não temos propaganda aqui, porque é financiado totalmente esse programa aqui pelos professores filiados de Campo Grande, agora chegou a hora do desfile da Seide. Seide desfilando. É uma mensagem a quem que é a mãe da Maria Júlia Ramírez? Eu. Minha mamãe é incrível, ela arrasa. Muito bem, Maria Júlia Ramírez, minha mãe é incrível. Realmente, Maria Júlia. Incrível ela. Sua mãe é incrível e ela arrasa mesmo. Obrigada. Leonardo Ramírez, Ayla, nosso orgulho. Rony, Roriz, grandes temas abordados. Parabéns, CP. Flávio, parabéns pela importância do tema. A CP pela voz da educação infantil. Luciane, o desempenho de vocês e a boa vontade do secretário de Educação Municipal culminou nessa conquista histórica das eleições diretas para as EMEIs. Verdade, bem lembrado, Luciane. Um abraço a todos que estão nos acompanhando. E agora, com quase 50 minutos de programa, eu acredito que assim, não existe solução sem pauta, sem organização e sem luta. Sim. Não tem. Fica aí. Aquele que acha que tem, sabe por quê? Meu amigo, minha amiga, se você na vida não teve que lutar para ver as coisas melhorar, outras pessoas o fizeram por você. Não tem saída. Então, saiba que nós temos aí professoras e professores. Esquecemos de citar o Tony Alvarenga. Manda um beijo pra ele, Manda senão um ele vai ficar beijo. bravo. Nosso diretor aqui, suplente do esporte e lazer, mas que também milita muito na educação infantil, sendo professor de educação infantil. Não existe saída se a gente não tiver união, foco e organização. Então participe. Vamos se tá filiar, ruim, né? Vamos se filiar, tá ruim, gente. gente, a coisa pode e vai melhorar. Mas só vai melhorar se nós Com união. construirmos Com certeza. juntos e com seriedade. O coletivo e a ACP não está aqui para dizer o seguinte, olha, vamos fazer isso para melhorar a vida da professora Rosileide ou da professora Ayla, ou que seja de qualquer professor que for. Nós pautamos as nossas prioridades, as nossas lutas por aquilo que a gente ouve. Por isso que é importante realmente ouvir a escola. Encaminhando então para o nosso final deste programa e início de mais uma semana de luta da educação infantil. Essa semana, quem nos escuta, teremos aí uma reunião agendada já para amanhã, também na Prefeitura Municipal de Campo Grande. Deve estar sendo encaminhado o nosso projeto de lei de repactuação da lei do piso essa semana para a Câmara. Vamos aí acompanhar esse processo e torcer para tudo certo. Findamos esse programa, mas iniciaremos mais uma semana de muito trabalho. Professora Ayla, ainda há esperança nas suas saudações finais? Com certeza, né? Como diz o José Pacheco, projetos humanos são atos coletivos, então vamos nos unir, né? Pessoal do Coletivo de Educação Infantil, outros grupos também, então Sim. vamos filiar, vamos se unir, vamos pra luta, né? Porque sem luta não tem ganho, né? Então essa é a minha participação, eu só tenho a agradecer ao pessoal, né? Pelo convite, fiquei muito feliz. Obrigada, Giovano, obrigada, Rosileide, por sempre estar me apoiando nas perguntas, então eu só tenho a agradecer, tá? Muito obrigada. Nossa, a CP que deve para você. Tem um monte de professor aí que deve também, porque quem bota a cara é que faz a história. Verdade. Professora Rosileide, a coisa vai melhorar? Vai, já está melhorando, né? Nossa, quando eu escuto um Mas, áudio... professora Rosileide, eu vou fazer uma pergunta diferente para a senhora. Vou fazer uma pergunta diferente na sua saudação para você ver. Você tem dúvida que as coisas vão acontecer? Não, Giovano, sabe por que eu não tenho? Eu lembro até hoje, sentada, almoçando, que você foi para almoçar e falei, Giovano, as eleições vai acontecer. Nós temos que acreditar no nosso sonho. Naquele dia aconteceu e saiu do papel.
E eu tô acreditando em cada sonho, em cada ofício que eu mando, cada escuta de professor da educação infantil, que eu tô ali, escuto, eu vou atrás, eu converso com a Daniela, eu converso contigo, sabe, assim, eu chego até a encher de emoção, porque, assim, eu tô acreditando, eu acredito, estudo e vou atrás. Se eu não consigo, eu vou no jurídico, tento dar meus pulos daqui, dali, trabalho ali em Cidrolândia, trabalho em Campo Grande, mas sempre estamos aqui lutando. Eu falo pro Giovano, tá, aconteceu isso, mas eu tô na luta, vamos embora, pelo coletivo, né? Pela dor do trabalhador, pelo coletivo que eu tô aqui. Então, e agradecer também, mandar um abraço pro pessoal da EMEI, qual eu trabalho, da EMEI Vofina, ali da Santo Eugênio, e só agradecer, viu, pela oportunidade, professor Giovano. Você veja bem, né, gente? Quem tá trabalhando aqui pra caramba em sala de aula, 40 horas, trabalhando, ralando, agradecendo por estar trabalhando pela educação. É realmente um gesto muito nobre. E dizer que, assim, aqui na CP não tem ninguém mais importante ou menos necessário e importante para o outro. Todos somos professores, merecemos respeito e temos que aqui as portas abertas para participar com essa equipe aqui maravilhosa e por tantos outros que nós citamos, que hoje não estão aqui, mas que em outros momentos estarão. Inclusive, senti falta da minha amiga Maria Bueno aqui também, que é assim, uma pessoa maravilhosa para fazer essa defesa, esse debate. Professora Daniele, com as suas considerações. Nossa, são tantas coisas a dizer. Tanta emoção, né? A luta pode melhorar com a participação de mais gente? Com certeza. A educação se faz no plural, a Ayla disse muito bem ali, né? Essa pluralidade, essa riqueza de ideias, de construções, de compartilhamento de saberes. E eu peço para todos os professores que estão nos ouvindo que não tenham medo de participar desse processo democrático que é as eleições nas EMEIs, que são as eleições. Não tenham medo de participar do Conselho Escolar, que é um instrumento também da democracia. Nós precisamos ocupar esses espaços, nós devemos, porque a educação, para ela ser de qualidade, como muitas pessoas dizem, muitos discursos por aí, precisa da participação daquele que pisa o chão da sala. Não tem como. Você não tem como fazer uma educação de fato que valorize tanto o educador quanto a criança, que é o que nós lutamos, de um professor que não conhece a realidade. Então, se tiver com medo, galera, vai com medo mesmo. Mas assim. Muito bem, encerramos assim mais esse Prod Pro com essas pessoas maravilhosas que no dia a dia, no cotidiano da educação pública em Campo Grande, com algumas pautas, inclusive nacionais, fazem a diferença na simplicidade, olhando do pequeno ao macro, olhando das coisas simples às coisas mais difíceis, mas aqui com essa energia, sem jamais, como a professora Rosileide colocou aqui, sem jamais desistir e achar que não dá. Nós podemos e vamos valorizar juntos. Um abraço para a educação infantil. Muito obrigado por quem nos acompanhou. Obrigado.